Olá pessoal, sejam bem-vindos, eu sou o Dr. Marcelo Frazão. A todos, desculpe a minha ausência, desculpe a iluminação, eu estou improvisado aqui porque o assunto é muito importante. Então, eu vou dar um recado a vocês todos. O vídeo vai ser publicado no meu Telegram. Então, estou sem luz do lado de cá, então está horrível, mas o assunto é importante, então acho que a gente deixa isso para lá. Meus 3 canais foram banidos sem nenhum motivo, por causa da perseguição daquele casalzinho Sleep Giant. Ninguém fala sobre isso, vocês não vão ouvir, porque, obviamente, como eu já falei, essa direita burra, esses traidores aí não gostam de mim. Porque eu não estou aqui para fazer jornalismo, para dar notícia, para fazer fofoca do que bandido faz, ficar comentando o que bandido faz, essa não é a minha intenção. Mas vamos ao que interessa. Então, enfim, eu tive os 3 canais banidos só para vocês entenderem, daí o meu suíço. Esse grupo vídeo vai para o Telegram, mas muita gente não vai conseguir abrir porque não tem o Telegram, né? Então, se quiserem continuar acompanhando a gente, é importante baixar no aplicativo. Você baixa igual o Zap e aí a gente consegue conversar com vocês, tá bom? Vamos ao assunto. Essa semana teve um episódio aí e passou batido para todo mundo. Deixa eu ver se melhora a iluminação. Como eu não estou tendo tempo de falar, falo para meus alunos aqui no Telegram e no Zap, mas eu achei que era melhor fazer um vídeo falando sobre isso. Desculpe o barulho aqui, é um improviso. Essa semana teve um episódio do presidente com a moça no cercadinho, uma estrangeira, e ela tentou falar com o presidente acabou não dando ouvido porque achou que era alguma sacanagem com ele mesmo, né? E isso é normal, porque nem um monte de gente fala, ele me bloqueou, né? Eu bloqueio às vezes as pessoas, é lógico, eu lido com um safado o tempo todo. Então quando a pessoa se conversa meio assim, meio estranha, às vezes não dá tempo. Você acaba bloqueando uma pessoa que às vezes não é o que parece. Então acontece, que nem o presidente falou, o presidente não é obrigado a saber de tudo. Não tem como o presidente saber de tudo, tá bom? Então, ele falou, parece que a moça falou, existe uma lei assim sobre... Acho que aqui eu posso falar, porque no Telegram não tem problema, né? No YouTube não pode. Sobre incesto no Brasil. A lei aprova o incesto no Brasil. E essa moça, parece que ela falou alguma coisa lá que eu vi rapidamente no cercadinho, ela disse que a lei estava a ser aprovada no Uruguai, e ela veio pedir ajuda para o presidente, né? E aí, aparentemente, o presidente não sabe da existência dessa lei. Não tem como o presidente saber de todas as leis que existem no país, tá certo? Antes que algum safado, vagabundo, oportunista venha criticar o presidente por isso. A lei não é dele e ele não é obrigado a saber de toda a lei, tá certo? E ele não é obrigado a adivinhar quando a pessoa está falando com ele de verdade ali, ou está querendo tirar onda com a cara dele. Então a coisa é tão absurda que parece que é mentira de fato. Mas eu já fiz uma live com o padre Pedro, um polonês, e uma advogada, não me recordo o nome agora, durante umas 3 horas nós falamos sobre o assunto. A lei existe de fato no Brasil, e o Brasil é o único país do mundo, se eu não me engano, existia, acho que não sei se é no México, mas foi revogada. O Brasil é o único país do mundo que essa lei existe. A moça falou, essa senhora lá no cercadinho, falou, olha, presidente, lá no Uruguai parece que querem aprovar essa lei que aprova o incesto. Incesto, para quem vocês não sabem, para quem não sabe, é aquela relação sexual dos pais com os filhos. E é tão inacreditável, tão chocante, tão absurdo, que nós achamos que isso realmente não existe. Então o objetivo do vídeo é que chegue no presidente Bolsonaro, esse amado presidente, esse enviado de Deus, que é... Beijo, presidente Bolsonaro, eu sinto pena de não poder estar aí ajudando mais, fazendo campanha aí, mas o cabeça de piroca lá... tirou tudo que eu tinha, destruiu minha vida, mas deixa pra lá, querem me pôr na cadeia por homofobia, porque eu falei dos danos da vacina que estão ocorrendo agora. Eu postei essa semana aí bebês completamente deformados, que foi o que eu falei que ia ocorrer, e o cara do Ministério Público aqui, a opinião dele é lei, porque ele não concorda com o que eu falo, ele não entendeu, ele diz que é homofobia eu falar que vai mudar o sexo de bebê. E quer me pôr na cadeia por 5 anos, mais 50 mil reais de multa. Mas tudo bem, isso não é notícia, né? Por que vão falar disso, né? O Pingo dos Is, né? O Terça Lixo, que sabe e nunca falou nada, né? E toda a direita burra. Não falam, não vão falar.
preferem fazer parecer que eu falei alguma coisa de errado. E eu falei sobre genética. E está acontecendo agora essas gravíssimas deformações, que é o que a vacina causa. Mas enfim, voltamos ao assunto. A lei que a mulher falou, bom, depois aí é um alerta aqui até para o presidente Bolsonaro. Eu não sou ninguém, pelo amor de Deus, hein? Eu não admito que alguém venha ensinar alguma coisa, criticar, fazer crítica construtiva, que comigo não tem essa palhaçada, hein? Antes que alguém ache que eu estou fazendo alguma coisa parecida com o que a direita burra aí, esses traidores oportunistas fazem. Eu estou só dando um aviso aqui, porque o presidente, novamente, eu disse, não é obrigado a saber que toda a lei todas as leis que existem nesse país. A lei foi assinada em 2010, se não me engano, pelo carbúnculo sintomático de 9 dedos, o verme cachaceiro imundo. 2010, se não me engano, ele assinou essa lei, que realmente a lei autoriza o incesto. E ela não é assim, ela não está escrita, ó, existe uma lei que vai autorizar o incesto no Brasil, os pais terem sexo com os filhos. Não, isso obviamente que não está escrito isso, antes que algum imbecil venha dizer, não, a lei não é assim, não é. A lei é assim, a lei, o nome da lei, busquem aí no Google, Lei de Alienação Parental. Basicamente, tem toda a explicação deles, da petezada que criou a lei, do carbúnculo sintomático imundo, cachaceiro, o molusco infeccioso. A justificativa da lei é o seguinte: para um pai não ficar colocando o filho um contra o outro, nós criamos essa lei. Então, quando os pais se separam, se um ficar falando mal do outro pro filho, o outro, por exemplo, eu sou o pai, falei mal da mãe, né, pro filho. Isso é a ideia deles, tá bom? Não é assim que funciona a lei, não. Mas se um falar mal do outro, o outro vai na polícia e quem falou mal do outro pai, se a mãe falou mal do pai, ela é presa, porque tá jogando o filho contra o pai. Tá bom? Essa é a explicação da esquerda para a lei. Na prática, não é o que acontece. A lei diz o seguinte: se o pai está estuprando o filho ou a filha, um bebê, um menino, bebê não fala, mas um menino de 5 anos, de 10 anos, se o pai está estuprando o menino ou a menina, a mãe vê, e ela vai na polícia e fala, olha, ele está estuprando minha filha, meu filho. Na prática, o que acontece? A mãe é presa, porque teoricamente, segundo a lei, ela estaria jogando o filho contra o pai. A mãe é presa por denunciar o estupro, a violência sexual, e a criança fica com o pai que estuprou a criança. Vocês conseguem entender a gravidade absurda que é essa lei? Ela é ambígua, tem essa coisa de não, mas é pro bem, pro casal um não jogar um contra o outro, mas não é verdade, não é assim que funciona na prática. Veja, se você é uma mulher, está vendo, você está sabendo que o pai está estuprando o seu filho. Se você for na delegacia, você é mulher, for na delegacia dizer, olha, ele está estuprando a minha filha, o meu filho de 5 anos de idade, você vai ser presa no ato. A mãe é presa e não basta só ela ser presa, ela perde a guarda da criança para o estuprador. A guarda da criança vai para o abusador, tá certo? Era esse o recado, eu não vou estender muito, porque a iluminação está um horror, o som está um horror, mas é isso. É uma lei praticamente que aprova o incesto no Brasil. E o próximo passo, nós já falamos horas sobre isso no meu canal, horas. O próximo passo são leis que vão aprovar a pedofilia no Brasil. Como vocês já sabem que tem muita coisa sendo conduzida nesse sentido. É na mesma linha daquela lei de poliamor. Então, de novo, quem aprovou a lei? O carbúnculo sintomático, o verme infeccioso de 9 dedos. Ele, o verme, ele aprovou a lei. Então não tem como o presidente Bolsonaro saber que existe uma lei lá de 1910 tão chocante e absurda quanto essa. Então, como estão querendo fazer a mesma coisa, eu acho que pelo que eu vi no cercadinho lá no Uruguai, o presidente Bolsonaro é real,
inacreditavelmente é real. E eu sei que o senhor não tem nada com isso, não tem como saber, mas é importante talvez aproveitar esse episódio para a população ficar sabendo e os deputados correrem atrás de mostrar o absurdo, já que aquela lei de poliamor foi rejeitada, né, no Senado, lá no Congresso, na Câmara. Foi rejeitada aquela lei que falava que podia transar com o pai, com a mãe, com o cachorro, com a vaca, com o cavalo. Aquela lei foi rejeitada. Se eu não me engano, era daquele Edinho do PT, não tenho certeza. Então, essa lei existe no Brasil. O Brasil é o único país do mundo que tem essa lei, chamada Lei de Alienação Parental. Se a mãe reclamar, ou o pai também, mas normalmente é a mãe que vai falar, né? Ó, o pai está abusando da criança sexualmente. Se ela for, ela perde a guarda e ela é presa, porque segundo a lei ela está jogando o filho contra o pai. E aí existe uma infinidade de problemas. Lembre-se que o objetivo sempre é a tal da destruição da família. Se você tem um casal e briga, e de repente um ou outro inventa uma história qualquer, eles utilizam essa lei para fazer um estrago na sua vida. Eu tenho conhecidos que já passaram por isso. Então, tem que tomar muito cuidado com essa história. Então, eu não sou jurista, não é a minha especialidade, e eu acho que isso aí merece uma atenção, tá bom? Então, se de alguma forma eu conseguir ajudar o meu amado presidente Bolsonaro, esse enviado de Deus, é para isso que eu estou fazendo o vídeo e ajudar aqui o povo do Brasil. O presidente não tem como saber de toda a lei. E se eu não soubesse disso anteriormente, eu ficaria tão chocado quanto o presidente e acharia da mesma forma que ele que isso é um absurdo, que não existe. Ele falou, e perguntou pro pessoal em volta, existe uma lei aí que aprova incesto no Brasil? O pessoal falou, não existe, porque o pessoal desconhece. Então, o padre Pedro em Brasília, o polonês que está aqui há muitos anos combatendo o comunismo dentro da igreja, a Polônia, que é anticomunista, está aqui e ele sabe, e ele está sempre com faixa em Brasília falando sobre isso. É essa lei, presidente. É essa lei que o padre Pedro aí polonês. Eu fiz uma live aqui com ele, por isso que eu sei do assunto, tá bom? Um abraço a todos, Deus abençoe. Obrigado a todos pelo carinho. Estou terminando 2 livros agora, 2 livros importantíssimos, assim, um assunto de extrema relevância. Estou aproveitando que eu não tenho os canais para me dedicar aos livros. A gente vai publicar os 2 agora e mais para frente vamos publicar aí pelo menos uns 20 livros que eu tenho escrito aqui, tá bom? Beijo a todos, obrigado, fiquem com Deus, obrigado a todos aqueles que são membros do nosso grupo aqui no Zap, no Telegram, que tem nos ajudado. É graças a eles que a gente vai conseguir publicar esses livros aí. Obrigado, fiquem com Deus e se inscrevam lá no Telegram, nos meus grupos do Zap, é só ligar no meu Zap. 16993292204. Beijo, fiquem com Deus. Estou falando rápido para chegar, ver se a gente consegue fazer chegar logo isso aqui lá no presidente, pelo menos para ele tomar ciência do problema. Ele não tem como resolver, tá certo? Antes que algum imbecil venha criticar o presidente. Não tem como resolver. Quem tem que resolver isso é o Congresso. Então os deputados têm que se mexer lá para dar um jeito de acabar com essa lei no país. Um abraço, pessoal. Não dá, aqui não dá agora. Um abração, fiquem com Deus. Deus abençoe a vocês todos.